O que aconteceu com essa situação, aí todo mundo começa a sair de perto do Maduro e dizer que as eleições foram roubadas, porque foi a coisa mais óbvia do mundo, né? O cara roubou na cara. Nem sabem fazer matemática, né? Roubou assim que o final das eleições deu mais de 100% de votos. Então o negócio foi roubado assim na cara dura. E o que acontece? Esse roubo na cara dura fez com que as pessoas se afastassem. Só o Brasil, cara, continua ainda apoiando o Maduro. Só o Brasil. Ainda não está dizendo que sim, não está dizendo que não. Na minha opinião, cara, como nós falamos ontem, essa pressão da Globo, o Biden vai conversar com o Lula hoje, né? Os dois gagás vão conversar hoje. E provavelmente, no que eu vejo, o Lula, cara, ele vai ceder à Globo. Coado. Ele vai ceder à Globo e ele vai ficar contra o Maduro. Você vai ver a ONU, você vai ver todo mundo ficando contra o Maduro. Então o Maduro vai ficar completamente isolado. A pessoa fala, mas Fábio, se ele ficar isolado, ele tem o apoio da China e da Rússia. E isso pode fazer com que a gente tenha uma terceira guerra, etc e tal. Cara, a China não vai se meter num problema desse. A China, ela quer que todos os países entrem em guerra e ela fique fora de guerra para que ela possa fazer mais dinheiro. É isso que a China quer. E a mesma coisa, outras pessoas falam, mas Fábio, agora o Maduro vai poder entrar na Guiana. Não vai, porque agora seria uma carta branca. Se ele entra na Guiana, ele está falando, agora vocês podem me atacar. E o mundo todo vai entrar em guerra com a Venezuela, se eles fizerem isso. Então esse momento fica muito complexo para o Maduro e muito complexo para o Brasil. Nós temos agora as duas situações aqui. O Brasil está sendo observado pelo mundo todo e Maduro sendo observado pelo mundo todo. O Lula hoje vai levar um puxão de orelha pelo telefone, o Biden vai dar um puxão de orelha nele e falar, rapaz, deixa de ser imbecil, você não pode apoiar o Maduro, você tem que apoiar os globalistas, e ele vai tentar fazer isso. Vamos ver se o Biden vai conseguir persuadir o Lula a ficar contra o seu grande amigo Maduro, né? Porque se você vê, Mário, a Globo, a mídia já começando a dizer que Maduro é de direita. Os imbecis togados já diziam que era uma ditadura de direita. Então, essa guinada para o Lula, para os globalistas, pode dizer que, olha, o Maduro voltou à direita, né? Maduro agora é bolsonarista, Maduro agora é de direita. Pode acontecer algo assim para ele conseguir arrumar uma desculpa pelo qual ele foi para o outro lado. Só que o partido do PT está apoiando eles. Isso que é interessante, né? Isso que é interessante. Olha só essa matéria aqui, já que você falou sobre isso, ó. A OEA, né? Já começou, as organizações mundiais já começaram a repudiar, né? Esta fraude, esse roubo aí do Maduro. A Organização dos Estados Americanos não reconhece o resultado da eleição na Venezuela. Relatório da organização fala em indícios de fraude no pleito. Isso aqui é a matéria da Revista Oeste. E, Fábio, você acabou de falar que o Lula pode ficar isolado e ir contra o seu amiguinho. Jogo político. Porque, afinal, ele vai ter um encontro com o Biden, como você disse. Uma ligação, né? E pode ser que nessa ligação os Estados Unidos ameace sancionar, né? Dar sanções aqui ao Brasil. E aí o Lula tem que dar o braço a torcer e ir contra o seu amigo. É o que a gente diz, né? No jogo político, né? E principalmente entre esses caras que são maldosos com o povo, né? Ruins em sua essência, mau caráteres, enfim, o adjetivo que você quiser usar para eles, né? Demônios, eles não, quando eles querem alguma coisa para o bem próprio, né? Eles não são fiéis uns aos outros, tá? Eles passam a perna uns dos outros, principalmente quando o fato seja na política, tá? O jogo político é um jogo complicadíssimo, como disse o Fábio, é difícil de entender. Não existe uma amizade que dure ao jogo de poder, né, Fábio? Cara, é uma coisa muito, muito complexa, né? Eu vou tentar fazer uma analogia aqui para as pessoas entenderem. Quem é que aqui já jogou xadrez? Alguém já jogou xadrez aqui? Bota eu aí, quem já jogou xadrez na sua vida? Você fala, não joguei xadrez, mas eu já vi um jogo de xadrez, eu vi um tabuleiro de xadrez, eu vi pessoas jogando xadrez. Quem já viu aí? Bota eu. Você já jogou, você já viu um jogo de xadrez, você já viu as peças do jogo de xadrez? Bota eu aí no nosso chat aí, que eu vou explicar uma coisa rapidinha para vocês, vou tentar fazer uma analogia rápida. Cara, o jogo de xadrez, Mário, você tem duas pessoas jogando e você tem várias peças. Cara, no jogo político, de geopolítica, você tem
duas pessoas jogando, ou seja, dois sistemas jogando, e nós somos as peças, tá? Nós somos as peças. E às vezes, as peças, o cara quando joga xadrez, ele dá um peão para pegar a torre, ou seja, ele joga as pessoas, eles desfazem de pessoas para conseguir um objetivo maior. Então, as pessoas, elas são simplesmente peças do jogo. São peças que são manipuladas pelos dois lados e muitas das vezes eles usam a gente. Entendeu? Olha, eu vou botar esse peão aqui para esse peão ser comido pela torre para que eu possa comer a torre. Então, é assim que é o jogo da geopolítica. Então, quando a pessoa pensa, mas Fábio, o Maduro e o Lula, eles são amigos. Cara, a gente falou aqui várias vezes, não existe fidelidade com os infiéis. O que acontece? O Maduro é amigo do Lula, o Maduro pertence ao Foro de São Paulo como Lula. Cara, as coisas que o Maduro fala é igualzinho às coisas que o Alexandre de Moraes fala, às vezes parece a mesma pessoa falando. E o que acontece? Nesse momento vai ter uma pressão. E se o povo continuar na rua, a pressão... Maduro já estão dizendo aí que está assassinando pessoas, ou seja, isso está sendo visto para o mundo todo. Então, se já havia uma sanções contra a Venezuela, essas sanções vão aumentar cada vez mais. E aumentando, o que vai acontecer? Eles vão proibir o Brasil de negociar com a Venezuela. Então, se o Brasil não vai ter escolha. O Lula terá de ficar contra o Maduro. Porque se não ficar, as sanções cairão sobre o Brasil. Entendeu? Porque eles vão... Cara, imagina você, se vários países apoiando o Maduro já sofria sanções, imagina agora que todos esses países estão saindo, tirando o apoio de Maduro. 7 embaixadores já saíram da Venezuela, vários países da redondeza já estão falando, não queremos mais fazer negociação com a Venezuela, todo mundo está vazando. E agora que tem muito mais pessoas saindo fora, então essas sanções vão aumentar e o Lula terá, cara, de ficar contra o Maduro. Ele não vai ter escolha. E se você repara, desde 2 dias atrás, a Globo já vem pressionando o Lula, dizendo, Lula, ou você fica do nosso lado, ou a gente vai para cima de você. Mas a Globo começa a pressionar o Lula para que o Lula largue a mão do Maduro. Porque eles querem passar a mão pro Lula. E fica difícil passar o pano pro Lula, o Lula sendo amigo de Maduro na cara. O próprio Maduro acabou de falar ontem que o Celso Amorim é amigo dele. Amigo dele. Amigo, é. Então, e que ele que vai divulgar as datas da... É o próprio Celso Amorim. O amigo dele. O amigo dele. Aí fica essa babaquice. Não, mas o Lula, ele tem que ter cuidado, porque nós temos negócios com a Venezuela. Não tem que ter cuidado nenhum. Você não pode ter negócios com um país que está assassinando pessoas, com um país que está aprisionando pessoas. Você tem que ter algum nível de dignidade, entendeu? Existe um nível de dignidade. Se você tem negociação com a Venezuela, tem. Isso chama o pragmatismo. Mas, nesse momento onde as pessoas estão sendo caçadas, literalmente, você não pode negociar com a Venezuela. Venezuela tem que ser largada. E aí, vamos ver o que o Lula vai fazer, cara.